pesquisa da UFMG sobre exclusão financeira na nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje as notícias do diário UFMG e o Fica a Dica, cuidados com a pele no verão. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Novidade na situação das capivaras na Lagoa da Pampulha. As capivaras capturadas nos arredores da Lagoa da Pampulha serão vasectomizadas e esterilizadas. Essa foi uma decisão tomada após uma reunião entre o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o IBAMA. O objetivo é controlar o nascimento desse animal, que é hospedeiro do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Essa é uma ação que será realizada pela UFMG em data ainda a ser definida. Ao todo, 46 capivaras passarão pelo procedimento. Matheus Arvelos para o Circuito UFMG. Fica a dica, os cuidados com a pele durante o verão no tema desta semana. E hoje, os hábitos diários. Devemos destacar que no verão é muito importante se manter uma boa ingestão de líquido. Recomenda-se ingerir no mínimo 2 a 3 litros de líquido por dia. Assim a gente vai estar prevenindo a insolação, principalmente se formos executar alguma atividade ao sol. É muito importante que a gente tenha esse cuidado. Esse cuidado ele deve ser redobrado em crianças e em idosos, que possuem uma quantidade de líquido corporal menor do que os outros indivíduos. A dica é sobre doenças de pele, não perca! E vamos agora para a redação da TV UFMG com Alexandre Decares e as últimas notícias no Diário UFMG. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Osmar. Está chegando o 9º Festival de Verão da UFMG. Juntamente com eventos e palestras, o festival sediará uma série de oficinas entre 9 e 13 de fevereiro. As inscrições já podem ser realizadas pelo site da Fundep ou no posto de atendimento da Fundação na Praça de Serviços do Campus Pampulha. Leda Martins, diretora de Ação Cultural, comentou o festival. O verão é o nosso festival da alegria, lúdico, né? Nós estamos na 9ª edição e este tem como tema o corpo é uma festa. Propõe uma experiência, uma vivência com o corpo diferenciada, né? O corpo como quase um portal do conhecimento, da fruição, das N possibilidades do ser humano. A sede será no Centro Cultural, mas ele será também um festival que articulará os espaços da UFMG no campo, no centro da cidade. Então, há várias atividades, sejam de oficinas, de shows, de outras atividades quaisquer, que vão acontecer no Centro Cultural, no Espaço Conhecimento na Praça da Liberdade, no Conservatório da UFMG na Afonso Pena e no Campo Saúde. Servidores e estudantes de graduação ou pós-graduação da UFMG podem participar do teste TOEFL. O exame será aplicado gratuitamente durante o primeiro semestre deste ano pelo programa Inglês Sem Fronteiras. As inscrições estão abertas até 19 de junho e mais informações você encontra no site da UFMG. O doutorando de Neurociências da UFMG, Hudson Golino, foi selecionado para a etapa semifinal do Prêmio de Inovação em Saúde. A premiação é promovida pelo portal Medical Service, especializado em educação e atualização científica. O trabalho apresenta os resultados de um sistema de predição de risco de óbito de pacientes internados em UTI. 6 projetos mineiros estão entre os recomendados para contratação na chamada pública do Fundo Newton. A iniciativa é do governo britânico para incentivar a pesquisa e a inovação em países emergentes. E a UFMG sai mais uma vez na frente. 3 dos projetos escolhidos foram originados da universidade. Das mais de 300 propostas submetidas ao edital, apenas 71 projetos receberam recomendação para contrato. Bem, por hoje é só. Amanhã eu volto com mais notícias e boa noite. A desigualdade de renda e a exclusão financeira atingem parcela significativa da população. E de acordo com estatísticas do Banco Mundial, metade dos adultos do planeta não dispunham em 2011 de qualquer produto financeiro. E quem vai nos ajudar a entender essa realidade é o doutor em Economia pela UFMG e professor universitário
Tony Edson Lana, que conquistou o primeiro lugar na categoria doutorado no 34º Prêmio BNDES de Economia. Professor, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui ao estúdio da TV UFMG. Boa noite, Osmar. É um prazer falar com você. Isso. A primeira pergunta que a gente tem para fazer, na verdade, uma dúvida. O que é essa exclusão financeira? A exclusão financeira, Osmar, ela é um fenômeno que atinge vários países do mundo, especialmente os países mais pobres e em desenvolvimento. Como você citou, a estatística do Banco Mundial mostra que cerca de 2,5 bilhões de pessoas estão alijados de produtos e serviços tidos como básicos hoje em dia para a condição de suas vidas, como pagar uma conta, ter um cartão, poupar o seu dinheiro, enfim. É um problema que traz consequências sérias para a sociedade como um todo. E qual o perfil dos grupos mais suscetíveis a ela aqui no país? Para identificar os perfis mais suscetíveis, a pesquisa utilizou de duas abordagens distintas. Na primeira delas, nós fizemos uma análise univariada, ou seja, pegar informações sociais, demográficas e econômicas e ver individualmente quais eram os grupos que tinham a menor posse e consumo de produtos e serviços financeiros. Nessa etapa, a gente pôde ver que indivíduos muito jovens, indivíduos muito idosos, pessoas negras e pardas, pessoas que moravam nas regiões rurais, nas regiões norte e nordeste do Brasil, figuravam entre as pessoas de maior probabilidade de exclusão financeira. Por outro lado, por entender que a exclusão financeira é um fenômeno mais complexo, nós resolvemos construir perfis mais completos, que, em linhas gerais, compõem os novos tipos familiares no Brasil. E foram 9 tipos identificados, alguns deles muito interessantes. Nós podemos observar, por exemplo, que cerca de 30% da população brasileira, dos domicílios brasileiros, eram compostos por idosos que moravam sozinhos e mulheres que também moravam sozinhas. Um grupo de mulheres pobres, com muitos filhos em casa, e um grupo de mulheres que moravam sozinhas, mas sem o cônjuge no lar também. Esses 3 grupos, por exemplo, à exceção das mulheres mais ricas, compõem um grupo suscetível à exclusão financeira. E quais foram os dados que você analisou para conseguir essa montagem de perfis? A construção de perfis ela foi feita com base na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. E o período temporal que nós avaliamos foram os anos de 2002 e 2003 e 2008 e 2009. Para a construção dos perfis, nós utilizamos mais de 140 variáveis, a fim de agrupar e identificar como eram formadas as famílias brasileiras nesse momento, nesses períodos. Professor, e qual a relação da exclusão financeira com a desigualdade social aqui no Brasil? Apesar de não estar restrita aos pobres, é inegável que a incidência da exclusão financeira é muito maior dentre as pessoas de menor renda. E há várias consequências da exclusão financeira. Poderia citar 2 delas que eu acho mais relevantes. A primeira delas é a estigmatização. Quer dizer, hoje em dia a sociedade ela atribui um valor muito grande à capacidade dos bancos de avaliar a capacidade financeira e comercial de seus clientes, de indivíduos e de empresas. E a sociedade toma isso como uma verdade na avaliação da capacidade gerencial e empreendedora dos indivíduos. E nem sempre essa conexão é exata. E a gente deve relembrar que, vale ressaltar, que nem sempre os bancos são capazes de fazer uma avaliação acurada da capacidade gerencial das pessoas. Então, é como se elas recebessem um rótulo, por não ter acesso a bancos, acesso a crédito, de indivíduos de baixa habilidade gerencial. E a questão dos beneficiários do Bolsa Família? Os beneficiários do Bolsa Família foram um grupo que eu avaliei, também ao final da pesquisa, por entender que eles figuravam entre os mais excluídos. E o que eu pude perceber, ao comparar os indivíduos que eram aptos a receber o Bolsa Família e com os indivíduos que eram aptos a receber, mas não o recebiam, eu pude observar que aqueles que recebiam o Bolsa Família efetivamente modificaram o seu comportamento financeiro. Eles tinham mais cartão de crédito, eles tinham mais cheque, eles tomavam mais empréstimo, eles poupavam mais, ou seja, o recebimento do benefício modificou a relação dessas pessoas com os bancos. Porém, surge uma questão interessante a partir daí, que é a educação financeira. Quer dizer, se essas pessoas que têm um baixo nível educacional estão recebendo essa renda incremental e estão começando a lidar com o banco, é importante que essas políticas venham acompanhadas de política de educação financeira,
por uma coisa que poderia ser boa pode se tornar um problema. Elas podem resultar, por exemplo, em uma política de sobreendividamento. As pessoas podem, principalmente com a taxa de juros que a gente tem no Brasil, podem se endividar de tal forma que aquilo que era um benefício pode se tornar um problema ainda maior para elas. Professor, essa questão da exclusão financeira, ela é um sinônimo da pobreza também ou somente da falta de acesso aos serviços bancários? Um dos pontos fundamentais da tese, uma das hipóteses adotadas, é de que a pobreza ela é um fenômeno multidimensional. Ela envolve várias questões, desde questões raciais, questões habitacionais, questões locais, regionais, e que a exclusão financeira é apenas mais uma desses pontos que devem ser levados em consideração ao se tratar, ao se buscar uma solução para o problema da pobreza no Brasil. A gente acredita, eu acredito, que é preciso olhar para a exclusão financeira também a fim de superar o problema da pobreza no Brasil. Professor, na última década a gente sabe da questão da ascensão da classe média. Essa ascensão favoreceu também um acesso mais favorável aos serviços bancários? Sim, o que os dados mostram é que houve um aumento da utilização de cheques, da utilização de cartões, um aumento não tão grande na movimentação da poupança, mas efetivamente um aumento importante na tomada do crédito. As pessoas realmente tomaram mais crédito nesse momento, o que reforça a hipótese de que a educação financeira é importante aí não só para indivíduos mais pobres, mas para todas as classes sociais. Para a gente poder concluir, o que precisa ser feito para que haja uma inclusão financeira no país? Bom, eu entendo que há duas formas de se conseguir isso. Primeiro, na esfera pública, em políticas públicas, eu acho que é preciso, do ponto de vista macroeconômico, reduzir a taxa de juros para patamares mais baixos, para evitar o risco de sobreendividamento. O Brasil já tem uma política de concessão, de abertura de contas sem qualquer tipo de custos, não é amplamente divulgada, mas é possível que um indivíduo hoje em dia abra uma conta com uma quantidade limitada de serviços, é verdade, mas sem custos. E acho que políticas de produtos de bancos públicos deveriam ser formatados para indivíduos de baixa renda. Do ponto de vista do setor privado, eu acho que há nichos de mercado a serem explorados por eles, né? A gente pode observar o crescimento, por exemplo, nas favelas, de abertura de negócio, de empreendedorismo. Quer dizer, ali os indivíduos são pobres, mas certamente há ali pessoas de habilidade, de iniciativa, de conhecimento gerencial, que se tivesse um produto montado apropriado para eles, poderiam prosperar e certamente sair da sua condição de pobreza com mais facilidade. Professor, eu queria te agradecer por ter vindo aqui ao nosso estúdio e te parabenizar pela premiação na pesquisa. Obrigado, foi um prazer. Boa noite. Boa noite. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite.